vocês fazem as anotações, os estudos de vocês. Ok. Então, tá, pessoal. Uma boa noite a todos, tá? Vamos iniciando. Receberam, né, um comunicado no grupo de WhatsApp referente a uma semana de recesso, então, que a escola vai adotar, tá? Temos aula na semana que vem, então, ainda, na próxima segunda, e depois a gente tem uma semana de recesso como férias de inverno, assim como as escolas fazem um recesso. A direção também já tinha cogitado no início da disciplina, eu tinha comentado com vocês, só a gente ainda não tinha a data definida, mas então ela já está definida, tá? Olhando o calendário, na próxima segunda é 19 e na próxima é o recesso, então dia 26. Depois a gente retorna em agosto com a reta final. Tá, pessoal? Vamos iniciar. Eu vou iniciar a gravação e vou iniciar o compartilhamento, então, do material da aula 8, tá? Que eu disponibilizei no grupo de WhatsApp, para vocês fazerem a leitura prévia, para ficar mais fácil, tá? O que acontece, pessoal? Assim, ó, nessa altura da disciplina, eu percebo, como eu já trabalho ela há vários anos, eu sei o grau de dificuldade que ela vai tomando, tá? Então, assim, ó, isso reflete aonde? Reflete nas avaliações. Então, hoje, certamente vai ficar exercícios para vocês fazerem, e eu tenho certeza que quem faz a atividade, revisa durante a semana, para a próxima semana, tem um resultado satisfatório. Quem está ficando só com a nossa aula aqui, pessoal, talvez não atingiu o objetivo esperado, tá? E daí está faltando um pouquinho de dedicação. Então, vamos lá, essa reta final, ela não é à toa que é matemática e é matemática financeira, tá? Então, a gente trabalha com bastante fórmula, é preciso A gente bastante... tem mais uma avaliação. Isso, temos mais uma avaliação no último dia de aula, tá? Vai ter mais uma aula de revisão, então, a penúltima aula, e mais um trabalho avaliativo, tá? Então, eu peço que vocês vão fazendo o formulário, vão fazendo as anotações de vocês. O material que eu disponibilizo, então, ele já é resumido, pessoal. Ele não é, ele já é bem o objetivo, assim, para vocês não ficarem perdendo tempo, digamos, em teoria, nas quais não vai aparecer tanto. Então, eu já vou mais direcionado à fórmula para a gente ir direto ao ponto e fazer exercício. Eu sei que um exercício é diferente do outro, mas quanto mais a gente faz, mais atento a gente fica a todos os detalhes, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, é preciso perguntar. Abram o microfone e perguntem, tá? Vocês têm a total liberdade para isso. Então, tem dúvida, não entendi, a gente para, revê, eu explico de novo, enfim, tá bom? Vou iniciar a gravação e a gente... Recording in progress. Eu vou dar uma retomadinha, então, da onde nós paramos, em todo o material, né, da aula passada.
Isso. Então, a aula passada iniciamos a parte de acréscimo e de desconto simultâneo e sucessivo, tá? 2 tipos de acréscimo e 2 tipos de desconto, certo? Aquele que é fornecido no ato, tá? Simultâneo, no ato ou em cima do mesmo valor, tanto acréscimo como desconto, que a gente vai estar falando hoje, e o desconto sucessivo também, trabalhado um após o outro, e o simultâneo, em cima do mesmo valor ao mesmo tempo, tá? Então, tem que ficar clara essa diferença. Então, vocês têm a origem, então, o significado de cada palavra. Instantâneo se realiza ao mesmo tempo, sucessivo é um após o outro. E aí a gente já tem a primeira fórmula, que é interessante, tá? Anotar, que ela é de acréscimo simultâneo, tá? Então, vocês têm V, que é valor final, igual a VI, que é valor inicial, que multiplica o 1 mais o I1 mais o I2 mais o I3, que são a soma das taxas. Lembrando que essas taxas já são divididas por 100, tá? Já são valores decimais, certo? Tudo bem com essa fórmula? Alguém com alguma dúvida? Não? Fizemos o primeiro exemplo, então, da folha de pagamento, tá? Folha de pagamento com acréscimo simultâneo, todo ele acontecendo em cima do mesmo valor base e ao mesmo tempo. Permitido também calcular somando as taxas. E depois falamos de acréscimo sucessivo, um após o outro. Tá? Nós, consumidores, acabamos pagando por acréscimos sucessivos. Atualiza, calcula de novo, atualiza e assim por diante. Valor final, então, V é igual a valor inicial, que multiplica o 1 mais o I1, fecha parênteses, vezes o 1 mais o I2, fecha parênteses, e assim por diante. A taxa total, então, uma observação importante, ela não é a soma das taxas, e a gente obtém somando 1 mais a primeira taxa, vezes 1 mais a segunda taxa, vezes 1 mais a terceira taxa, lá no final, menos 1. Tá? Então, a fórmula para nós descobrir a taxa total fala de acréscimo sucessivo. Certo? Dúvidas, perguntas? Não? Então, seguindo. Fizemos um exemplo, tá, da mercadoria que custava 3,50 lá na fábrica. Nela incidiu 10% de imposto e depois 20% era o pretendido valor de custo, o lucro em cima do custo. Tá? Então, são características de acréscimos sucessivos. Pessoal, eu só vou parar um pouquinho de compartilhar, porque eu imagino que tem a gente querendo entrar. Tá? Só um minuto. Mas não. Não. Seguindo. Seguindo, então, falamos de 2 tipos diferentes de acréscimo, tá?
Acréscimo simultâneo aconteceu ao mesmo tempo sobre o mesmo valor. Acréscimo sucessivo aconteceu em valores diferentes. Aconteceu o primeiro, atualizou, aconteceu o segundo e assim por diante. Fórmula específica para cada um deles, tá? A taxa do simultâneo é a soma das taxas. Do sucessivo, temos uma fórmula própria. Tudo bem até aqui? Então, onde nós tínhamos feito. E agora, a gente, então, inicia falando de desconto simultâneos. Lembra na primeira aula, na aula passada, que eu disse que eu consegui um percentual de desconto com o gerente, depois ele conseguiu mais um percentual com o gerente dele, e nós ficamos num impasse, porque eu entendi que dava para somar as taxas, e ele fez diferente, tá? Ele fez um desconto sucessivo, e a grande massa da população entende que acontecem descontos simultâneos. Talvez eles não saibam esses nomes, tá? Mas o que eles sabem é que soma as taxas. Soma as taxas e daí, quando soma a taxa, a gente recai em desconto simultâneo, tá? Temos um valor, uma fórmula específica para o valor final, tá? Então, quando uma mercadoria, ela aparenta ter um desconto simultâneo com várias taxas, todas elas incidindo ao mesmo tempo, nós temos uma fórmula, V igual a VI, que multiplica o 1 menos o I1 menos o I2 menos o I3, tá? Se a gente for voltar lá no acréscimo simultâneo, a única coisa que muda é o mais e o menos dentro da fórmula. Então, fica fácil de identificar, tá? Então, o acréscimo soma, né? Então, a gente pode associar que é mais aqui dentro do parênteses. O desconto, ele é menos. Eu vou pagar menos. Logo, é menos na fórmula. Tá, pessoal? A taxa total, ela é a mesma. Ela se dá da mesma forma, tanto para o acréscimo simultâneo, como para o desconto simultâneo. O que é isso? É a soma das taxas. Tá? Então, vocês poderiam somar as taxas e calcular em cima do determinado valor, fazendo um cálculo de porcentagem simples e depois subtraindo esse valor, então, porque é um desconto. Ou a gente utiliza a fórmula, essa que está aqui, específica, e a gente já chega com o valor final pronto. Vamos fazer um exemplo. Temos folha de pagamento de novo, pessoal. Assim, ó, folha de pagamento é característico de acréscimo simultâneo, quando a gente ganha um percentual ou mais percentuais em cima do nosso salário base, e também é característico pelos descontos que temos em folha. Tá? Então, assim, ó, todo desconto, o que que acontece? Ele acontece em cima de um único valor, que é o valor base considerado, tá? Então, a gente tem assim, ó, um funcionário tem um salário base de R$ 825. É descontar a taxa de 6% para auxílio transporte e 2% para auxílio alimentação. Qual o valor líquido que este funcionário recebe e qual a taxa total de descontos. Bom, então, vocês poderiam estar me perguntando como eu sei se é desconto simultâneo ou sucessivo. Pessoal, é descontado dele 6% para auxílio transporte e 2% para auxílio alimentação. É descontado de quem? Do funcionário. De que valor? Do valor base? É o único valor que a gente tem. Então, assim, ó, eles acontecem, esses descontos, em cima de um mesmo valor. Se acontece em cima de um mesmo valor e ao mesmo tempo, eu trato de desconto simultâneo, tá?
vou fazer utilizando a fórmula específica que a gente tem. Vocês talvez poderiam calcular ele direto, somando as porcentagens e fazendo um cálculo simples de porcentagem que a gente aprendeu no início, tá? V igual. Quem é o nosso VI? VI é o nosso valor inicial. Nosso valor inicial, até então, é 825 vezes, tá? Abro parênteses, é preciso utilizar, para depois eu poder também usar na calculadora, 1 é 1, menos a primeira taxa, 6%. 6 dividido por 100, 0,06. Tá? Menos a segunda taxa, 2%, 0,02. Tá? Fecho parênteses. O que eu faço agora? Vou para a calculadora. 825 vezes, abro parênteses, 1, menos 0,06, menos 0,02. Fecho parênteses, dou um igual. Tá? E aí eu já vou obter o valor com o desconto, que é de 759. Então, o valor final, o V, é igual a 759 reais. Alguém poderia me dizer, tá, mas vão descontar 6, vão descontar 2, logo vão descontar 8. Se nós fizermos 8 dividido por 100, 0,08, vezes 825, R$ 66 reais. O que é esses R$ 66 reais? É o valor que vai ser descontado dele. Se eu pegar e fizer menos 825, eu chego no 759, tá? Então, tanto o acréscimo simultâneo quanto o desconto simultâneo, vocês conseguem tranquilamente resolver sem o uso da fórmula específica. Por quê? Porque é o corriqueiro, é o dia a dia. É o que a gente entende que se faz na maior parte dos casos. Porém, existe a outra possibilidade, tanto de acréscimo como de desconto, que é aquele por partes. E aí não dá certo, dá valores diferentes, tá? Qual a taxa total de descontos? Lembrando que a taxa total, quando a gente trabalha com desconto simultâneo ou com acréscimo simultâneo, o I é igual à soma das taxas. Então, é 6% mais 2%. Logo, vocês têm 8% de descontos. Dúvidas, perguntas? Peço para que vocês sempre façam junto comigo quando eu estou calculando. Para quê? Para que vocês consigam manusear a máquina que vocês têm, a calculadora, seja do celular que vocês usam, se possível, tá? Para vocês verem aonde talvez gera uma dúvida, talvez seja uma coisa simples e que a gente já pode estar tirando agora. Tudo bem? Vamos aos descontos sucessivos, então. A última parte de descontos e de acréscimos. O que acontece? Cada novo desconto incide sobre o valor anterior já descontado. O que é isso? É um desconto que é dado por partes. Lembra da primeira situação que eu propus para vocês. Eu ganhei um percentual de desconto e depois ele me deu mais um percentual, mas foi em cima de valores diferentes. Tá?
que acontece? O que muda na fórmula? Desconto muda uma subtração aqui no meio. Tá? Então, desconto, vocês vão ter V igual a VI vezes 1 menos o I1. 1 menos o I2 vezes 1 menos o I3 até a enésima taxa, se tiver. Olhem para a fórmula, façam a anotação. Perguntem aquilo que vocês não entenderam. A taxa, pessoal, o I é 1 menos 1 menos o I1 vezes 1 menos o I2 vezes 1 menos o IN até a enésima taxa. Então, não é difícil porque muda apenas o sinal, tá? E outra, vocês podem utilizar as fórmulas, né? Vocês estão num modelo que dá para decorar, dá para utilizar. Eu ia dizer, quando eu fiz estatística 1, estatística 2, nós tínhamos duas na faculdade, assim, ó, era um sofrimento. A gente tinha que saber a fórmula, tá? Então, a primeira coisa que a gente fazia quando pegava a avaliação era fazer o lembrete de fórmula. E aí, às vezes, a gente trocava, ou era mais ou era menos, e tinha que associar. Além de saber o conteúdo, ainda tínhamos que saber as fórmulas, tá? A fórmula em si eu não acho legal, não precisa vocês saberem, vocês decorarem, é preciso saber utilizá-la, tá? Então, assim, ó, façam a anotação de forma que vocês saibam realmente que valor vai assumir cada variável para que vocês consigam fazer as atividades. Temos um exemplo de desconto sucessivo. Uma fábrica que tem seus preços tabelados remarcou suas mercadorias com 30% de desconto. Para aqueles clientes que levassem mais de 10 unidades, ganhariam ainda 20% de abatimento. E promoções do tipo, pessoal, a gente vê bastante no comércio. Ah, leva uma unidade, sai por tal valor. Levando duas, aumenta o desconto, mas aumenta não no valor cheio. Aumenta no valor já descontado, tá? Vamos lá. Um revendedor comprou 12 unidades de determinado produto. Bom, 12 passou de 10. Logo, ele vai ganhar os dois descontos. Ele ganha 30% porque está na promoção, tem desconto, e ele ganha mais os 20% por levar acima de 10 unidades. Então, até a aula passada, nós entenderíamos que ele está ganhando 50% de desconto. Não. Ele está ganhando mais 20%. E isso, se nós for calcular a taxa, a gente vai ver que não é 50%. Tá? Vamos calcular essa taxa primeiro, que é a letra B. Qual é a fórmula da taxa? A taxa é I igual, vou colocar aqui em cima a taxa, 1 menos, abro parênteses, 1 menos o I1. Vezes, abro parênteses, 1 menos o I2. Eu vou colocar aí de novo, porque eu não consigo colocar o 2 pequenininho embaixo, como índice, tá? Lá na fórmula, ó, dos descontos sucessivo taxa. Volto para o meu desconto, para o meu exemplo. O que acontece? Vamos substituir. 1 é igual a I é igual a 1, que continua 1, menos, abro parênteses,
1 menos a primeira taxa, 0,30. Fecho parênteses, vezes 1 menos a segunda taxa, 0,20. Tá? O que eu faço? Vou calcular. E vocês vão ver que não vai dar os 50. 1 menos, abro parênteses, 1 menos 0,30, tá? Fecho parênteses, vezes, abro parênteses, 1 menos 0,20. Bem passo a passo como a gente montou. Dá um igual, vocês vão ver que o i deu 0,44. Se eu quiser dar esse valor em porcentagem, o que eu faço? Multiplico por 100. Então, vezes 100, e vocês vão ter 44%. Intuitivamente, a gente achou que ganhou 50% de desconto. Só que nessa jogada de dar desconto sucessivo por partes, o consumidor ele ganha menos desconto do que ele entende que ganhou. Entendam o porquê? Porque são valores descontados de um total diferente. Tá? Então, está descoberta a taxa. Agora eu vou descobrir o valor total, então, que ele pagou. O valor total daria 1.852. Agora a gente vai descobrir, então, quanto ele pagou. O valor final. V igual ao VI 1.825 vezes 1, continua 1, menos a primeira taxa, 0,30. Por que 25? Porque 25 não é 25? Ah, não, é 52. Desculpa. Ah. Olhei um valor e acabei digitando ao contrário. É 1.852. Obrigado. E ali fala, tipo, o valor normal da compra não é o valor sem os descontos? Boa. Sim. Pessoal, aqui ó, a gente vai calcular o valor final. O valor inicial, não, só um pouquinho. O valor inicial eu tenho. O valor inicial é o valor total. O valor final já é o valor com o desconto, entende? Essa compra, ela daria 1.852. Como eu estou numa fórmula de desconto, eu quero Tá, saber agora eu o entendi. final. Eu quero saber o valor já com o desconto. Entende, Bianca? Tá? A fórmula já é uma fórmula específica para me dar o valor final. E esse valor final já é o valor abatido. Entende? Então, é ele que vai, é 1.852, passa a ser o meu valor inicial. Era o que eu iria pagar, mas eu não vou, porque eu tenho 2 descontos. Tá? Vezes ainda o 1 menos o 0,20. Tudo bem até aí? Uhum. Então, tá. O que eu faço agora? Vou calcular. 1.852 vezes, abre parênteses, 1 menos, porque é desconto 0,30, fecha parênteses, vezes 1 menos 0,20, fecha parênteses, dá um igual. Ou seja, 1.037,12. B é igual a 1.037,12. Tá? O que acontece? Professor, Oi?
Esse é o valor daí, no caso, com 44% de desconto. Isso aí. Se vocês calcularem a taxa, aí é onde eu quero chegar. Se vocês calcularem a taxa total, depois vocês podem somente calcular a porcentagem, entende? Se vocês calcularem 44%, que é a tua pergunta em cima dos 1.852, vai dar o valor do desconto, tá? E aí pega o valor total e subtrai esse desconto. Então, assim, ó, o cuidado que tem que ter realmente é com a taxa de aumento sucessivo e com desconto sucessivo. Então, se vocês quiserem, quem conseguiu entender, consegue resumir o conteúdo em si a duas fórmulas diferentes, que é para calcular a taxa, tanto de desconto sucessivo, como de acréscimo sucessivo. E depois de achar a taxa, dá para calcular como porcentagem normal. Olhem só, 44% de 1.852. Vocês teria que dividir, então, 44%, 0,44, vezes o 1.852. O que acontece? Dá 814,88, tá? Esse é o valor do desconto que a pessoa ganhou. O que eu faço agora? Subtraio esse valor de 1.852, porque é um desconto. Menos 1.852. 1.037,12. Tá? Então, a gente chega exatamente no mesmo valor. Dúvidas, perguntas, olhem o que foi feito, o que eu fiz, o que não entenderam. Tranquilo? Uhum. Fizeram a anotação das fórmulas. O que acontece agora? Nas próximas imagens, pessoal, temos exercícios, tá? E a ideia é a gente ir resolvendo. Eu vou ler, vou deixar um tempinho, e vocês vão tentar fazer, e depois a gente vai conferindo, tá? Até onde der para nós ir. Se der para nós finalizar, ótimo. Se não, vai ficar para vocês fazerem durante a semana, e a gente faz a conferência na próxima aula, tá? Não precisa vocês copiarem a questão, mas eu peço que vocês tenham, então, aonde está resolvendo, para vocês se darem por conta da aplicação, de como fazer, tá? Talvez existem mais de uma forma de fazer, como eu disse, mas eu vou procurar fazer utilizando, então, essas 4 fórmulas que faz parte do nosso assunto. Mas não que eu não vá considerar, se vocês calcularem de forma diferente, desde que calculem, né? Que apresentem o cálculo, o desenvolvimento, e que ele esteja correto, tá? Vamos iniciando? Temos no 1, uma mercadoria sofreu 2 aumentos sucessivos, tá? Então, para nós começar bem, um de 20% em janeiro e outro de 30% em fevereiro. Se não tivesse a palavrinha sucessivo, pessoal, ela não faria falta ali, tá? Tá bem claro que dá bem para entender, um aumento foi no janeiro e o outro foi no fevereiro. Então, ele foi por partes, atualizou no janeiro, recalculou no fevereiro. E a pergunta é, o aumento no bimestre, nos 2 meses, foi de... O que quer saber? Percebam as porcentagens, ó. Porcentagem é taxa. Logo, é taxa total. Tá aí o Taxa... valor inicial, a gente cria? Não, na verdade, tu não precisa criar, porque só pede taxa, tá? Tem a fórmula da taxa. Vou voltar lá. No aumento sucessivo.
acréscimo sucessivo. Ó, taxa total. 1 mais o I1 vezes 1 mais o I2, lá no final, menos 1. Voltando para a tela do exercício, então. Tempinho para vocês fazerem. E aí? Dúvidas? Já resolveram? Dá 56%? Isso. Dá 56%. Vocês percebam que quando é aumento, pessoal, sucessivo, a taxa total, ela sempre vai dar mais do que a soma das taxas. Quando é desconto sucessivo, o desconto, ele vai dar menos do que a soma das taxas, tá? Então, dá para a gente já ficar com essa informação e questões de marcar, que às vezes caem em concurso, em processo seletivo, a gente já consegue eliminar, às vezes, sem fazer cálculo, 2 ou até 3 alternativas, tá? Eu vou estar fazendo aqui. Então, a gente vai calcular o I total, se tratando de acréscimo sucessivo, tá? O que que eu faço? A fórmula é parênteses, 1 mais o meu I1, que é a primeira taxa, 0,20. Fecho parênteses, vezes 1 mais o meu I2, que é 0,30. Fecho parênteses, menos 1. Tenho apenas duas taxas, tá? Basta vocês montarem dessa forma e já calcular. Quando vocês calcularem ou por partes o que está dentro do parênteses, depois multiplicar, ou tudo isso na calculadora, que é tranquilo de digitar. Hoje em dia as calculadoras de celular todas têm o parênteses, então fica claro. Vocês já vão obter direto o I igual a 0,56, e que daí a gente faz vezes 100 para obter a taxa em porcentagem, obtendo os 56%.
Dúvidas, perguntas? Não? Então, eu vou ler a 2 com vocês. Um comerciante realizou em um mês 2 aumentos sucessivos em uma mercadoria. Em um primeiro momento, aumentou 7% e após 10 dias, aumentou 12%, tá? Também, a palavrinha sucessivos ali, se ela não existisse, nós não ficaríamos em dúvida em que tipo de aumento é esse. Aumentou, após 10 dias, aumentou de novo. Então, isso é sucessivo, é um após o outro, com valor atualizado já. E aí vem a pergunta, se o produto antes dos aumentos custava 12,50, quanto passou a custar depois dos 2 aumentos? Então, só para ficar claro, eu tenho um valor inicial de 12,50 e eu quero o valor final após os 2 aumentos. Tá? Temos uma fórmula específica. Um tempinho para vocês resolverem e perguntarem. Nossa, que puta. Não tá. E aí, pessoal? Dúvidas?
Já descobriram o valor após os dois aumentos? 14,98? Isso. Tá. Vou estar resolvendo aqui agora, então, com vocês, aplicando a fórmula, tá? Lembrando que alguém poderia descobrir primeiro a taxa total desses descontos sucessivos, que vai ser maior do que a taxa, a soma das taxas, e aplicar direto no valor, tá? Mas eu vou fazer bem passo a passo como a gente está aprendendo. Valor final, fórmula, igual valor inicial, 12,50, vezes, tá? 1, que é 1, mais a minha primeira taxa, 0,07. Vezes, parênteses, 1 mais, porque é acréscimo, 0,12. Fecha parênteses. Tá? Quando vocês colocarem tudo isso na calculadora, vocês já vão obter direto o valor de 14,98. Como é valor, duas casas decimais, mas nesse caso a gente já obtém elas direto. Então, esse é o valor final, já com os dois reajustes. Só fazendo uma observação, alguém poderia ter calculado 7% em cima de 12,50, tá? Anotado esse valor, ou seja, atualizado, e depois em cima dele ainda ter calculado o aumento de 12%, somado, e também vocês chegariam em 14,98. Tá? Seguindo, temos a taxa total. De quantos por cento foi o aumento? Bom, agora a gente está falando, então, de aumento sucessivo, um após o outro. E o que que acontece? I, temos uma fórmula específica, A1, vou estar anotando a fórmula aqui, mais o I1, fecha parênteses, vezes 1 mais o meu I2, fecha parênteses, lá no final, menos 1. Com isso, a gente vai descobrir esse I é igual, parênteses, 1 mais 0,07, desculpa, vezes, aliás, fecha parênteses, vezes, parênteses de novo, 1 mais 0,12, fecha parênteses, menos 1. Logo, a gente vai obter um I igual a 0,1984. E aí vocês vão me perguntar, arredondamos ou não arredondamos? Pessoal, como são só 4 dígitos, não arredonda, tá? Porque se a gente arredondar, a gente não chega de volta, se nós fôssemos calcular a prova real, nos 14,98. Então, lembre-se que quanto mais dígitos vocês usarem, mais exato o valor fica. Agora, convenhamos que se for um número extremamente longo de casas decimais, daí deixa umas 2 casas após a vírgula e pode arredondar, tá? Eu não vou descontar, a menos que seja uma questão de marcar, e daí tem alternativas, vocês vão ter que dar uma olhadinha de acordo com, tá? O que que a gente pode fazer é multiplicar por 100, isso sim, e dar essa taxa em porcentagem, que ela é de 19,84%. Tá? Até mesmo porque se vocês fossem arredondar, iriam arredondar para 20, se fosse número inteiro, né? Arredondar para inteiro. Dúvidas, perguntas? Entenderam o que eu fiz? O que vocês fizeram? Deu certo? Participem, para eu saber como vocês estão.
Não? Nada? Então, vamos adiante. Questão 3. A tarifa de ônibus em certa cidade sofreu 3 aumentos no período de 2 anos. Os aumentos foram 6, 4 e 6%. Responda de quantos por cento foi o aumento neste período. E agora? O que pede e que tipo de aumento é esse? Então, um tempinho para vocês fazerem e depois a gente faz a conferência. Podem deixar 3 casas decimais, pessoal. 2 casas decimais, tá? Na questão 3. Ali a 3 vai dar um número grande. Vai dar um número com casa decimal. Pode deixar 2, tá? 2 casas depois da vírgula.
E aí? Podemos conferir a 3. O que que acontece? Quantos por cento, pessoal? É taxa. Taxa total, tá? Tá claro que os aumentos foram sucessivos, tá? Ao longo de 2 anos. Então, na leitura, a gente precisa ter essa percepção, tá? Fórmula da taxa total para aumento ou acréscimo sucessivo. Parênteses, 1 mais a primeira taxa, 0,06. Confere? Vezes, parênteses, 1 mais a segunda taxa, 0,04. Fecha parênteses, vezes, parênteses de novo, 1 mais a terceira taxa. E assim, por quantas taxas tivesse. Tá? Lá no final, menos 1. O que que a gente faz agora? Calcula. I é igual a. E aí, de fato, a gente encontra 0,168544. Acho que era essa a pergunta que o colega se referiu. Deu, de fato, um número com várias casas decimais. O que que acontece? Deixamos 2 casas decimais. Se eu multiplicar por 100, eu vou obter 16,85. Daí eu vou deixar apenas as 2 casas decimais. Tá? A próxima é 4, lembrando do critério de arredondamento. 4 não aumenta na anterior, então 16,85%. Se nós fôssemos somar, a gente teria a ideia de 16, né? 6 mais 6, 12, mais 4, 16. Mas a gente já percebeu que, se tratando de aumento sucessivo, a taxa ela é maior do que a soma das taxas. Se tratando de desconto, a taxa ela é menor do que a soma das taxas. Por isso, essa diferença do que é simultâneo do que é sucessivo. Tá? Eu quero dar uma corrida de olho com vocês, uma leitura nas próximas. Então, tem questão 4, tá? Tem questão 5, 6, 7, 8, 9 e 10. São 10 questões, tá? O que que acontece? Fizemos até a questão 3, então, corrigida. E as próximas, vocês já têm esse material, então, disponível da semana passada. Eu não vou compartilhar ele de novo, porque ele é repetido. Vocês têm atividade, então, para hoje, após a nossa aula, ou durante a semana, fazer as atividades, então, restantes até a 10, para nós fazer a conferência na próxima aula. Tudo bem? Sim. Beleza. Eu vou parar o compartilhamento, pessoal. Eu vou dar uma conferida na chamada. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, semana que vem temos aula ainda, tá? Então, vamos lá. Força, garra. Depois vai ter uma semaninha para dar uma relaxada. Não vou deixar tema, tá? Não vou deixar uma lista de exercício. Vou, de fato, deixar a semana para vocês aproveitarem para depois, sim, depois se dedicar na reta final, tá? Vamos só conferir a nossa presença. 11, 10, 9. Deixa eu ver quantos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aí. Vamos ver se são todos. O Guilherme. Que eu não tinha dado presença. Alguém me abandonou, então. A Marilesse.
Gustavo, Luísa. Gabriel, Denise, Bianca. A Daiane não está mais? Não, né? Ok, pessoal. Então, se vocês não têm dúvidas, não têm perguntas, a gente vai finalizando. Eu vou encerrar.